Meus amados irmãos, a paz do Senhor, vamos estudar hoje nossa segunda lição da nossa revista, da nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical de Adulto. Hoje vamos estudar a nossa segunda lição. A nossa revista desse trimestre está pontuando sobre as promessas de Deus. Nossa segunda lição vai tratar das promessas de Deus ao povo hebreu. Deus fez promessas ao patriarca Abraão e estas promessas, obviamente, são estendidas à sua descendência. Hoje, o povo judeu. Nossa segunda lição traz como título As promessas de Deus para Israel. O nosso textuário está em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, quando Deus chama Abrão. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verdade prática, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Aquele que permanece crendo em Cristo, este será salvo. Ainda que os judeus não tenham reconhecido Jesus como seu Messias, quando Jesus vier em glória com a sua igreja, final da grande tribulação, os judeus reconhecerão, verão o Senhor Jesus descendo com a sua igreja, quando a Bíblia fala que todo olho verá, ali os judeus reconhecerão que aqueles que seus antepassados o transpassaram na cruz, verdadeiramente é o seu Messias. Tá? Então é sobre as promessas que Deus fez aos patriarcas, Abraão, a seu filho Isaac, e ao filho de Isaac, Jacó, as promessas que Deus fez, eles creram, né, pela fé nas promessas de Deus, e estas promessas são estendidas a todos a sua descendência. Obviamente que todos os judeus serão salvos? Não, né? Existem aqueles que não aceitaram, não aceitarão, mas os remanescentes fiéis, conforme a gente lembra lá do profeta Elias, depois daquele embate com os profetas de Baal e de Azera no Monte Carmelo, no outro dia Jezabel prometeu que mataria Elias. Então Elias foge, se esconde, pede a morte, se esconde numa caverna. Deus fala com Elias: "Que fazes aqui, Elias?" Elias começa a se lamuriar, dizendo que todos morreram, todos os profetas morreram, só ele tinha ficado. Deus diz para Elias: "Eu reservei 7.000 para mim que não se dobraram a Baal." Então são os remanescentes, aqueles que perseveram, que serão salvos. Os objetivos da nossa lição: detalhar a promessa divina a Abraão acerca de tornar sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações, elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação, e destacar também a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto ao seu futuro espiritual. O plano de Deus, o plano divino para tornar a descendência de Abraão uma grande nação, tinha como propósito que Israel cumprisse
o seu papel como nação exemplar, como nação modelo, como uma nação sacerdotal, um povo escolhido e separado para testemunhar as virtudes do reino de Deus entre as demais nações. Êxodo capítulo 19, versículo 6. O propósito de Deus para o povo hebreu é que aquele povo se tornasse luz para as nações, que a partir do povo hebreu, da nação hebreia, os demais povos, as demais nações viessem a conhecer, a desejar conhecer o único e verdadeiro Deus, tá? Então, as promessas divinas para Israel, elas foram proferidas há mais de 4.000 anos, né? Tudo começa lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abrão, um caldeu, que vivia no meio de uma família idólatra, de um povo idólatra. Deus chama Abrão, faz promessas a respeito do divino propósito de formar a partir dele e da sua descendência uma nação, tá? E nessa nação está ali implícita as promessas para Israel, para que elas fossem uma nação ímpar, particular, né? Um povo escolhido de Deus, uma nação modelo, que fosse exemplo para as demais nações, fosse exemplo entre todos os povos da terra, né? Para que a partir de Israel viria o Messias, o descendente de Abraão, conforme está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus diz que da semente da mulher, Deus determinando ali para Satanás, que da semente da mulher viria, né, aquele que esmagaria, que destruiria os planos de Satanás de escravizar o homem. Então Deus chama Abraão para, a partir de Abraão, este povo, esta nação, viesse se formar o que conhecemos hoje como o povo judeu, tá? Jesus é judeu, nascido de carne, obviamente, judeu, descendência de Abraão. O nosso texto bíblico está no capítulo 12 de Gênesis, versículos do primeiro ao terceiro, e na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Roma, capítulo 9, versículos do 1º ao 5º. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Muitas promessas que Deus fez para o povo hebreu, né, para Israel, são promessas irrevogáveis. Como assim? Nós estudamos na nossa lição passada, promessas que Deus fez que são condicionais e promessas que são incondicionais, independe da ação do homem ou não.
E muitas das promessas que Deus fez para Israel foram promessas irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão. Abraão creu, acreditou nas promessas de Deus, que Deus era fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, e Abraão creu e seguiu aquilo que Deus havia determinado para ele. Deus renovou esta mesma promessa ao filho de Abraão, a Isaac. Isaac seguiu os passos do pai, crendo, e da mesma forma as promessas foram renovadas com o filho de Isaac, aquele que herdaria a promessa, Jacó, tá? E estas promessas são confirmadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo, descendente de Abraão, tá? Primeiro tópico da nossa lição: Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, essas promessas tinham como propósito mostrar a Abraão o propósito de Deus a partir dele, né, a partir de Abraão, formar uma nação, um povo separado, um povo santo, um povo que fosse modelo para os demais povos. A gente tem que entender o seguinte: Adão peca, desobedece, é expulso do paraíso. Deus não deu as costas para o homem. Tanto é que em Gênesis capítulo 13, 3, versículo 15, Deus determina o plano de resgate do homem. Quando Deus diz para Satanás que viria um descendente do homem que aniquilaria os planos do inimigo, que esmagaria a cabeça de Satanás. Tá? Então Deus escolhe um homem que vivia num povo idólatra, numa família idólatra, né, no meio de uma cultura idólatra, e já faz uma promessa a este homem. Era necessário, porém, que este homem acreditasse, cresce, mesmo não vendo a promessa palpável que Deus havia lhe dado, lhe prometido. Abraão creu, acreditou. Então Deus diz: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Então, Abraão é chamado o pai da fé, conhecido como o pai da fé, porque Abraão não duvidou das promessas de Deus. Quando Deus diz sai e vai, Abraão não questionou, vou para onde? Abraão pegou a sua família e foi, seguiu as orientações de Deus, que Deus ia lhe dando durante a sua caminhada, tá? Então, essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma nação que fosse diferente de todas as outras nações, os outros povos, que é a nação de Israel. Então, quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, Abraão já tinha 75 anos. Sua esposa, Sarai, tinha 65. Sarai era 10 anos mais nova do que Abraão, tá? Além disso, era estéril. Sara, ou Sarai, né? Sarai era o nome de Sara, antes de Deus mudar. Era uma mulher estéril. Quando Deus faz essa promessa, ela já tinha 65
de 5 anos. Anos depois, Deus renovou essa promessa, né, de criar a partir deles uma nação, né, um povo que seria o povo de Deus, a nação peculiar de Deus. O apóstolo Paulo, falando aqui em Romanos capítulo 9, né, Paulo falando a respeito do povo o povo judeu e em relação às promessas que Deus tinha feito, né? Então Paulo vai fazer essas indagações como as promessas de Deus a Abraão e à nação de Israel, né? Como estas promessas poderiam permanecer válidas enquanto a nação de Israel como um todo, né, sua grande maioria, não aceitou o Evangelho de Cristo, não aceitou Jesus como seu Messias. Aí no versículo 6, a partir do versículo 6 aqui da carta dos Romanos, capítulo 9, Paulo afirma que a promessa de Deus a Israel não falhou, pois a promessa era só para os fiéis da nação. A gente vê que quando João Batista está batizando lá no Rio Jordão, e os fariseus, os mestres da lei, vão até João Batista e perguntam com que autoridade ou em nome de quem, por que é que João estava fazendo aquilo. E eles falaram para João que eles eram filhos de Abraão. Aí João vai dizer que até daquelas pedras Deus poderia citar filhos a Abraão. Não era porque eles eram descendentes de Abraão que seriam salvos. Entende? Então, Paulo vem retratar isso aqui. A promessa que Deus fez a Israel não falhou, pois a promessa era só para os fiéis da nação, o verdadeiro Israel, ou seja, aqueles que eram fiéis à promessa. Não falando novamente sobre a rejeição, né, dos judeus presente, né, por parte da maioria dos judeus em relação a Cristo, a rejeição ao Evangelho de Cristo, a culpa é dos próprios israelitas. Para Paulo vai tratar isso no capítulo 9 de Romanos, né? Por sua própria incredulidade e desobediência. Entende? Paulo explica também no capítulo 11, a partir do capítulo 11 aqui da carta aos Romanos, que a rejeição de Israel é apenas parcial e temporária. Israel, por fim, aceitará a salvação divina em Cristo. Este argumento de Paulo pontua, né, que Deus não rejeitou o Israel verdadeiro, pois ele permanece fiel ao remanescente, né, ao remanescente que permanece fiel a ele, aceitando a Cristo. Então, nem todos serão salvos, mas aqueles que permanecem fiel, aqueles que reconhecerem, né, Jesus como o Messias. Nós estamos vivendo a promessa, a graça estendida à igreja, né? Mas nesses presentes séculos a gente sabe que Israel está com o coração endurecido. Deus endureceu a maior parte de Israel porque os israelitas não quiseram aceitar o seu filho, né? O Senhor Jesus Cristo. Então Deus transformou esta transgressão de Israel numa oportunidade de proclamar a salvação a todo mundo, que esse é o propósito de Deus, né? Porque Deus amou a humanidade, Deus amou o homem de um amor tão extraordinário, que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê, não só os judeus, né? Todo aquele que nele cresce não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Então, durante esse tempo presente que estamos vivendo, né, da incredulidade nacional de Israel, a salvação de indivíduos, tanto de judeus, porque muitos
aceitaram Cristo também, reconheceram, como os gentios, os não-judeus, né, depende da fé em Cristo Jesus. Então, a salvação não vem através da lei, ela vem através da fé em Cristo Jesus. Essa fé em Jesus, né, a fé em Jesus Cristo, por uma parte de Israel nacional, só vai acontecer no futuro, né? Então, Deus parou de tratar com Israel após a ascensão de Cristo, iniciou o período chamado período dos gentios, né? Os judeus estão aí, mas Deus vai tratar com os israelitas. Nos remete ao capítulo 9 do livro de Daniel, onde está falando ali sobre as 70 semanas da profecia de Daniel, né? 69 semanas de anos, ou seja, 483 anos a partir da profecia de Daniel, relacionada ao povo judeu, já se cumpriu. Então está faltando esta última semana, que é chamada 70ª semana da profecia de Daniel, que é os 7 anos, né, que será um período dali da tribulação, da grande tribulação, quando Deus voltará a tratar com o povo judeu. Por quê? Porque Deus fez uma promessa lá em Gênesis a Abraão e Deus não quebra suas promessas, entende? Então, o propósito sincero de Deus é ter misericórdia de todos, tanto judeu como gentil, né? Incluindo no seu reino todas as pessoas que creem em seu Filho, aquele que nos dá, que nos concede a salvação. Então, o povo judeu está ainda aguardando o seu Messias, estão com o coração endurecido, eles reconhecem Jesus apenas como um profeta, não como Messias, mas Jesus verdadeiramente é o Salvador do mundo. Por que essas promessas de Deus em relação a Israel vai se cumprir ainda? Porque Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E Abraão é antes da lei. Abraão é chamado o pai da fé porque Abraão não estava debaixo da lei. Abraão creu, acreditou e Deus confirmou a sua aliança que ele tinha feito com Abraão, confirmou com Isaac, porque Isaac seguiu os passos do pai. Da mesma forma, Jacó seguiu os passos de seu pai Isaac e de seu avô Abraão. Então Deus fez essas promessas aos patriarcas, eles seguiram à risca, acreditando na promessa que Deus havia feito, mesmo não vendo, não participando, não tomando posse, não vendo sua descendência tomar posse da terra prometida, né? Mas o propósito espiritual de Deus ali é que através de Abraão e da sua prole, da sua descendência, viria aquele que resgataria não só os judeus, mas todos os homens que aceitassem Jesus como seu Senhor e Salvador. Então diz, abençoar-te-ei ou abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus falando com Abraão, né? No momento que Deus chama Abraão. Então a promessa não era meramente materialista, né? A bênção material deveria carregar também um testemunho espiritual, ou seja, que tu serás uma bênção. Então Deus disse para Abraão, tu serás uma bênção. Abraão era filho de uma família idólatra, né? E Deus escolheu para este ser pai de um povo que ainda iria surgir. Era para muitos e muitos anos na frente. Então Deus chama Abraão e mostra toda a extensão da terra ali de Canaã e diz, tudo isto, olha para o norte, olha para o leste, olha para o sul, toda esta extensão, tudo aquilo que teus olhos conseguem contemplar, eu darei à tua descendência, entende? Então o povo ainda iria surgir muitos e muitos anos na frente, mas Abraão
creu, acreditou na promessa que Deus estava fazendo a ele, e Abraão seguiu os passos que Deus lhes direcionava. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então essa promessa aqui, ela é dupla. É uma promessa de bênção e também de maldição. Então Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, né? Deus abençoaria aqueles que auxiliassem Abraão, tá? E castigaria aqueles que amaldiçoassem Abraão. A gente vê esta guerra entre os palestinos, essa ira dos palestinos, esse antissemitismo no mundo, né? Principalmente dos palestinos contra o povo judeu. E olha que são irmãos, né? São descendentes de Ismael, o filho de Abraão com a egípcia Agar. Mas por que é que os palestinos não conseguem exterminar o povo judeu? Justamente por causa deste aqui, ó. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade, em sua prole. Então, a promessa que Deus fez a Abraão está estendida a seus descendentes. Então, ainda que o mundo odeie, grande parte ali do Oriente Médio odeie o povo judeu, as promessas de Deus estão ali. Então o inimigo vai tentar, ao longo da história a gente, estudando a Bíblia, a gente vê quanto o povo judeu foi perseguido, né? Quantos inimigos tentaram exterminar os judeus da face da terra. Mas a promessa está lá, firme: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então ninguém vai conseguir exterminar os judeus, porque é um povo que Deus escolheu, tá? Então o próprio Deus está tratando e irá tratar com o povo judeu e suas ações, né? Então é o povo escolhido de Deus. Então ninguém consegue, não adianta. Então a Bíblia nos recomenda orar pela paz, abençoar o povo judeu, tá? Em Números, por exemplo, no capítulo 24, quando o povo judeu está passando ali próximo às terras moabitas, e Balaque, o rei dos moabitas, preocupado, manda chamar o profeta Balaão para que Balaão amaldiçoasse o povo hebreu, né, para que o povo judeu, a partir da maldição de Balaão, fosse exterminados pelo exército dos midianitas e dos moabitas. Só que, ao invés de Balaão amaldiçoar, Deus fala com ele: tu não vai amaldiçoar, porque é um povo bem digno, é meu povo, é o povo da minha promessa. Então, ao invés de Balaão amaldiçoar, ele abençoava o povo. Por quê? Porque ninguém amaldiçoa aquilo que Deus abençoa. A maldição não vai cair sobre aqueles que a bênção de Deus está. Não adianta, né? O mundo, o antissemitismo, o sistema vai existir, vai, mas não adianta. Ninguém prevalece contra aqueles que Deus abençoa. Entende? Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito de Jesus. A primeira está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus está falando aqui sobre Jesus Cristo, tá? E aqui esta promessa feita a Abraão está apontando para Cristo, aquele que resgataria não só os judeus, mas todos aqueles que vier a aceitar, a reconhecer Jesus como Salvador do mundo, tá? Na carta, novamente, de Paulo aqui aos Gálatas, capítulo
3, versículo 8, versículo 16, né, diz que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão. Olha a bênção espiritual, né, por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. E essa bênção diz respeito, obviamente, ao advento do Senhor Jesus Cristo. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. Gênesis capítulo 12, versículo 2. E tu serás uma bênção. Obviamente que Deus já está aqui mostrando, né, relacionando com Jesus Cristo. Quando Abraão vai sacrificar o seu filho, Abraão, olha que interessante, Abraão não duvidou. Deus havia feito uma promessa que dele viria uma grande nação. Mas logo depois Deus pede seu filho em sacrifício. Abraão não duvidou. Acreditou que mesmo que Isaac morresse, Deus tinha o poder para ressuscitar. Porque Deus faz uma promessa. A promessa que Deus fez, Deus cumpre. Entende? Então ali estava apontando para o Filho de Deus, para o sacrifício de Jesus, aquele que daria a sua vida para resgatar a humanidade. Então, Deus cumpre suas promessas. No tópico 2 da nossa lição, né, outras promessas feitas a Israel, a promessa de um filho a Abraão, a promessa de um filho a Isaac e a promessa renovada. Então, além das solenes promessas que Deus fez a Abraão, o Senhor também prometeu um filho. Quando Deus prometeu, esse filho, Abraão, já tinha 75 anos, sua esposa, além de ser estéril, Sara, ela tinha 65 anos, né? Era avançados em idade e, além disso, Sara era estéril. Então, o pai da fé, né, Abraão, como ele já tinha essa idade, sua esposa Sara, além de ser estéril, já era avançada a idade. Então, Abraão argumentou com Deus que possivelmente ou provavelmente seu servo Eliezer, né, seria o seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou, dizendo que não viria de Eliezer, né? Deus iria cumprir a sua grande promessa na vida do patriarca, e o filho da promessa viria e seu nome se chamaria Isaque. Deus fez essa promessa quando Abraão tinha 75 anos. A promessa se cumpriu quando Abraão tinha 100 anos. Então, 25 anos depois. Entendamos. Às vezes não é da noite para o dia. Às vezes Deus promete algo para nós e a gente quer instantaneamente. E o próprio Abraão, Sara, acabaram se precipitando, né, quando Abraão deitou, né, com a egípcia Agar, a serva de Sara, e as consequências dessa atitude perduram até hoje, que é esta rivalidade, essa intriga, esta desunião que existe entre os palestinos, descendentes de Ismael, com Ismael, filho do próprio Abraão, com a egípcia Agar. Os hebreus, os judeus, filho de Abraão, com a sua esposa Sara, tá? Então, a promessa que Deus fez, ele tinha 75 anos, ela 65 anos. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos, ou seja, 25 anos depois, tá? No entanto, o Senhor asseverou que a promessa viria de um filho legítimo de Abraão com sua esposa, com Sara. Tá? Então, Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão, mais de 100 anos já de idade, casa novamente. E ainda tem 6 filhos. Ele casa com uma mulher chamada Quetura e tem 6 filhos com esta mulher. E um dos filhos é Midian, né? Midian sempre deu problemas para o povo
judeu, né, para os filhos de Isaac ao longo da história, né, quando a gente estuda os livros históricos do povo judeu. Lá em Números também, novamente, né, capítulo 24, o povo moabita se une aos midianitas para tentar atrapalhar os planos dos hebreus que estavam caminhando ali, passando pelo deserto, próximo às terras, as campinas ali dos moabitas, em direção à terra de Canaã, tá? Então, antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para seu filho Isaac, pois Abraão não queria que seu filho casasse com mulheres cananeias, mulheres pagãs, mulheres que não tivessem os mesmos princípios. Ele orienta seu servo Eleazar a ir até a terra onde seu pai morava, né? Na casa de seu irmão Betuel, ali na Mesopotâmia, para que Eleazar trouxesse uma esposa, né, que tivesse os mesmos princípios para seu filho Isaac. Eleazar vai, Deus abençoa, e Rebeca, filha de Betuel, irmão de Abraão, vem para a terra de Canaã e se casa com Isaac. E interessante é que Isaac orou aproximadamente ali 40 anos, Isaac e Rebeca, para que Deus abrisse a madre de Rebeca, porque Rebeca também era estéril. Então, assim como Sara era estéril, Rebeca também, a esposa de Isaac, era estéril. Então, no tempo de Deus, né, Deus abriu a madre de Rebeca e Rebeca engravidou e gerou ali 2 filhos, que foi Jacó e Esaú. Então Deus renovou a promessa que havia feito a Abraão a seu filho Isaac. Isaac obedeceu à voz de Deus. E também Jacó, o filho de Isaac, né, obedeceu. Deus renovou a aliança novamente que havia feito a seus pais, a Isaac e a Abraão. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa que havia feito a Abraão de que lhes daria aquela terra que eles estavam peregrinando. Deus lhe daria aquela terra que ele estava peregrinando. Quando Jacó está indo para Padã Arã, para a casa de seu tio Labão, ao encontro quando ele estava fugindo, na verdade, de seu irmão Esaú. Esaú havia prometido que mataria Jacó quando seus pais morressem, e também porque Isaac não queria que Jacó casasse com aquelas mulheres cananeias. Isaac não queria que Jacó casasse com aquelas mulheres cananeias, assim como tinha feito o seu irmão, né? Esaú casou com mulheres cananeias e isso entristeceu o coração de Isaac e de Rebeca. Então, eles não queriam que Jacó fizesse isso, né? Que viesse misturar e que viessem atrair costumes pagãos, né? Porque Deus fez a promessa e essa promessa estava condicionada a algumas coisas, né? Deus era o único Deus que eles deveriam adorar, prestar cultos. Então, Jacó obedeceu seus pais, vai a Padã Arã. Durante a caminhada, ele chega a um lugar ali chamado Betel, e antes chamava aquele lugar ali Luz, e Deus fala com Jacó, né? Jacó promete que se Deus abençoasse ele no seu caminhada e trouxesse de volta a terra de seus pais, Deus seria seu único e verdadeiro Deus, e ele daria o dízimo de tudo aquilo que ele viesse a possuir. Então Deus abençoa Jacó, a promessa que
Deus havia feito a Abraão, é estendida a Isaac e é estendida a seu filho Jacó. E Jacó vai a Padã Arã, na casa de seu tio Labão, e lá ele casa, né? Tem todo aquele processo da enganação de Labão para com Jacó, né? Mas ele casa com as filhas de Labão, né? Com Rebeca, ou com Raquel e com Lia, e dessas e de suas concubinas nascem os 12 filhos, né? Que vieram a ser os 12 patriarcas, e também Diná, uma filha que Leia deu a Jacó. Esaú, irmão de Jacó, perdeu seu direito da primogenitura, né, pois trocou por um prato de comida, está lá em Gênesis capítulo 27. E Jacó, orientado por seu pai, vai à casa de Labão e lá casa com as filhas de Labão. Uma das filhas, Raquel, também era estéril, né? Mas Deus depois abre a madre de Raquel, e Raquel concede dar 2 filhos a Jacó. Então, Jacó se uniu com Leia e teve 6 filhos com ela. Está em Gênesis capítulo 29, versículo 21 a 27. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e ela concebeu 2 filhos também. Com a serva de Raquel, Bila, Jacó teve 2 filhos, e com a serva de Leia, Zilpa, Jacó também teve 2 filhos, fazendo ali os 12 filhos, que vieram a formar as 12 tribos que formou a nação de Israel, tá? Escrevendo aos Gálatas, aos irmãos da Galácia, né? Em Gálatas capítulo 3, versículos 24 até o capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele fala da unidade do corpo de Cristo, né? E todos vós sois um em Cristo Jesus, ou seja, tanto judeu quanto gentil. Aí Paulo vai dizer, não tem judeu, não tem gentil, não tem servo, não tem livre, não tem mulher, não tem homem. Todos, não existe mais separação, né? A Deus fazendo de todos os povos um só povo, que é a Igreja de Cristo. Então, todos aqueles que acreditam, que creem em Cristo, que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, se tornam filhos de Abraão na fé, espirituais. Entende? Então, tornar-se filho de Deus é tornar-se um em Cristo. Significa que aqueles que são de Cristo são descendência de Abraão. Os judeus acreditavam que eram automaticamente o povo de Deus, porque eram descendência de Abraão. Aí Paulo conclui que os filhos espirituais de Abraão não eram os judeus, nem aqueles que tinham sido circuncidados. Os filhos de Abraão são aqueles que respondem a Deus com fé, como Abraão tinha feito. A única diferença agora é que a nossa resposta deve ser a Cristo, a Jesus, o nosso Salvador. Então, como nós respondemos positivamente a Cristo, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos herdeiros, né? Co-herdeiros das bênçãos espirituais. Entende? Então, todas as promessas que Deus fez a Abraão pertencem a nós. Respondendo a Cristo com fé, nós seguimos o antigo caminho de Abraão, que foi um dos primeiros justificados pela fé. Hebreus está dizendo que a fé é o firme fundamento, é a certeza, Hebreus 11, das coisas que a gente espera, mesmo que nós não estamos vendo. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão creu, acreditou, mesmo não vendo. Entende? Então, nós tomamos posse da vida eterna em Cristo Jesus, mesmo não estando lá, mas já é nossa. Por quê? Porque nós acreditamos, nós cremos. Da mesma forma, Abraão. Então, todos aqueles que creem, que acreditam, que aceitam Jesus, que creem nas promessas de Cristo, tornam-se filhos de Abraão. E Abraão, mesmo sem ver, creu, acreditou, tá? Então,
nós somos justificados em Cristo Jesus por meio da fé nele, porque a salvação vem através do Senhor Jesus Cristo. E para a gente finalizar, a promessa de salvação para Israel, a queda de Israel e a tristeza de Paulo por Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Eles rejeitaram o Messias, o prometido, o descendente de Abraão. Então, ao longo da história, a gente vê o povo judeu, principalmente na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, quanto o povo se desviou do propósito que Deus havia determinado para eles. Tanto é que foram para o cativeiro, para a Síria e para a Babilônia. O Reino do Norte para os territórios assírios e o Reino do Sul levados cativos para a Babilônia. Então, Israel falhou nesse sentido, mas os planos de Deus não são frustrados. Jesus veio no tempo determinado e sempre, novamente, existem aqueles que permanecem fiéis, que não se dobram, não relativizam sua fé, que não substituem a fé em seu Deus por nada nem por ninguém. São os chamados remanescentes fiéis, Então, como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas ainda? Elas foram revogadas? Não. Porque Deus é fiel, e Deus cumpre aquilo que ele prometeu. Por quê? Porque Abraão, Isaac e Jacó não duvidaram das promessas de Deus. Creram, acreditaram e passaram adiante. Então Deus fez essa promessa e Deus cumpre a sua promessa, e ela está estendida a todos aqueles que pela fé aceitam Jesus como Senhor e Salvador. De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, o povo judeu, em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu Jesus, o Senhor Jesus, como seu Senhor, como seu Salvador, como seu verdadeiro Messias. É isso que Paulo vem dizer aqui no capítulo 9, versículos 30 e 31 de Romanos, Romanos capítulo 9, versículo 30 e 31, Paulo diz: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. A justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque a justiça, ela vem pela fé. Então, os judeus rejeitaram o seu Messias. O capítulo 9 de Romanos também revela a demasiada tristeza que Paulo sente por causa dos seus concidadãos, não reconhecerem Jesus como seu Senhor e Salvador. Os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne. É isso que Paulo vai dizer aqui em Romanos, capítulo 9, versículo 5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, Jesus descende de Abraão, irmão deles, mas eles não aceitaram, Então, quando Paulo estava orando por Israel, principalmente aqui no capítulo 9 de Romanos, Paulo expressa o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, e a glória, falando dos judeus, e o conserto, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Mas a descendência de Abraão rejeitou aquele que resgataria o seu povo. Então Jesus veio, os judeus não aceitaram. Por isso o coração deles se endureceram.
Isaías está profetizando também, né? Um povo que endurece o coração, coração de pedra. Mas a promessa de Deus não era simplesmente para os judeus, é para toda a humanidade. Israel ser uma nação sacerdotal é para que Israel fosse um exemplo para os demais povos, para que a partir de Israel os demais povos viessem chegar ao conhecimento do único e verdadeiro Deus, para que os povos viessem ser alcançados pelo Senhor a partir do modelo, do exemplo de Israel. Mas não que a salvação era apenas para os judeus. Então, a Bíblia assegura que Israel será salvo, sim, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filho de Deus. Romanos 9, 26. Né? E que o remanescente fiel de Israel será salvo. O verdadeiro libertador de Sião virá e salvará. Mas os remanescentes, nem todos que se dizem judeus são verdadeiramente salvos, serão verdadeiramente salvos. Mas aqueles que creem, acreditam, né, na promessa, porque muitos morreram e não são salvos, não serão salvos, porque se rebelaram contra o seu rei, né, contra aquele que Deus levantou para resgatar o povo. Então as promessas de Deus para Israel não falham, não pode falhar, porque Deus não falha, Deus não mente, né? E o que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória com a sua igreja e implantará o seu glorioso reino milenar, tá? Então Deus fez a promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eles creram, acreditaram. Por isso que Abraão é chamado o pai da fé. Eles não estavam debaixo da lei. Então, novamente, Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento e a certeza daquilo que esperamos, já temos certeza, mesmo não estando vendo, mesmo não estando lá, temos certeza. Foi isso que Abraão fez. E todo aquele que crê e que acredita em Jesus, que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, se torna filho de Abraão pela fé, filhos espirituais. Então, quando Deus diz a Abraão, se Abraão pudesse contar as estrelas do céu, assim seria a sua descendência. Não estava falando literalmente apenas do povo judeu, dos descendentes da carne de Abraão, mas de todos aqueles que pela fé em Cristo Jesus se tornariam filhos de Abraão, filhos na fé. Então as promessas de Deus, elas se cumprem, porque Deus não falha, Deus não erra, Deus não se contradiz e Deus não se equivoca. As suas promessas se cumprirão. Amém? Deus abençoe.